Deus de poder e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se faça presente nessa ministração. Me use pela sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal. Amém. Então, o sorteio, tá? Da palavra foi 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Então, vamos entender aí, que eu gosto sempre de dar uma explicaçãozinha para quem está me conhecendo. Ainda não entende o mistério do sorteio, tá? O Espírito Santo de Deus me usa pela misericórdia. É sorteado uma palavra aqui para falar com vocês, tá? Só que esse sorteio não foi agora, foi umas 3 horas atrás. Ah, mas qual a diferença 3 horas atrás e agora? A diferença é que, né, quando eu fico muito assim ansiosa, né, achando que eu tô sem inspiração, acordo com a avó atrás do toco. Então, né, muitas vezes a gente quer conversar com Deus, falar assim, ó, dá para pregar amanhã ou depois de amanhã? Aí dá ruim, claro, né? Então, o que acontece? O profeta é uma pessoa, né, que ele é enviado para dar um recado, né? Independente se ele quer ou não, tá? Então ele me entrega, tá? Se a pessoa aceitar, amém, tá? Vou estar feliz da vida aqui, vou orar por todos vocês que vão receber essa ministração, mas quem não receber, né, eu não posso fazer nada. Então eu fico muito apreensiva quando entra de certa forma alguma profecia para alguém, né? Então eu fico apreensiva, que já não é uma pregação muito pura, sabe? Aquela pregação assim, com a vibe boa, já é um recadinho direto, então a gente já fica preocupado. Geralmente, eu sou muito usada dentro da pregação para falar com alguns de vocês. Tanto que eu já falei, gente, ora aí, quer que Deus me use para falar diretamente com vocês, nem que seja, né, vai ter 200 pessoas, 300 pessoas ouvindo a ministração, vamos botar assim, que 2 pessoas ouçam. Essas 2 pessoas é que precisavam ouvir a ministração. Então não é uma questão de muita visualização, né? Eu posso entregar para muitos de vocês, mas nem todo mundo vai sentir aquela cócega no ouvido, né? Então de repente nem vai terminar a ministração, que eu não acho isso bom não, gente, porque a palavra de Deus, ela disciplina, né? Ela corrige. Então é bom que a gente ouça, porque a palavra de Deus, ela não vai bater na tua porta, no caso, na porta do teu coração, né, de uma forma sem compromisso. Não, o que você ouviu, você vai ter que prestar conta depois, tá? Independente, mas a missionária é usada para algumas pessoas. E não é assim não. Muitas pessoas vão ouvir, eu não sei o que vai ser pregado ainda, mas pela situação aqui, né, que eu tirei até a palavra aqui, 1 Samuel 20, 30, e no tópico da King James fala, Saul trata seu filho com ódio. Então, pelo tópico, a gente pensa assim, poxa, mas ódio, nesse caso aqui eu acredito que seja um sentimento rancoroso, sim, porque Saul já estava com a avó atrás do toco, já não estava bem com Deus, obviamente era facinho de entrar esse sentimento dúbio aqui, tá? Mas aí a gente, como acorda também com a avó atrás do toco, não só Saul, a gente pensa, poxa, queria pegar uma coisa mais light, mais sem compromisso, poxa, eu queria sortear uma coisinha rapidinha, que é muito mais fácil você meditar em cima de um versículo solto, mas Deus não me permitiu tirar no caderninho de versículo, então aí deu ruim pra mim, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito do Antigo Testamento, não, porque ele é cansativo, a pregação ela fica muito mais extensa, e a gente quer dar um recado rápido, objetivo, mas esse negócio aqui não cola, tá? Até gosto quando a pregação é rápida, até pelo TikTok. TikTok ele me dispensa toda hora, porque eu falo demais, e aí se for analisar tudo que eu falo, com certeza ele não vai deixar ir pra frente, né, a ministração. Enfim, não tô aqui para pregar para TikTok, nem para canal de YouTube, nada. Eu tô aqui para obedecer, tá? E nesse caso aqui, pode ser 1, 2, 3 pessoas que a carapuça vai servir aí, então segura aí, tá? Vamos lá, porque o tópico como eu falei, né? Saul trata seu filho com ódio, então esse sentimento não era difícil de estar no coração de Saul, não, porque ele já estava fora da presença de Deus aqui, já não era uma pessoa obediente.
Tá bom, eu vou ler, tá? Nessa Bíblia mais facinha, como eu falei. Vou deixar a King James de lado, porque ela é mais chata, mas você vê que é engraçado. Aqui ela fala, né, de um sentimento de ódio, que no meu caso aqui já não está não, tá? Aqui já tá falando assim, ó, vamos lá. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse, então já descartou a palavra ódio, que não faz muita diferença também não, tá? Porque a palavra aqui, zangado, raiva, então para começo de conversa, esse sentimento para entrar no coração do crente, né? Ela geralmente entra com mágoa, né? Entra uma mágoa, né? É uma ira, obviamente são sentimentos que vai galgando até chegar àquele sentimento tóxico do ódio. Tá? Você começa com uma mágoa, depois você começa com ira, né? Fica nervoso, mas eu vou ficar com a linguagem da King James, ódio, porque para mim foi mais ou menos isso mesmo. Já tinha azedado a relação do pai com o filho e do filho com o pai, tá? Que no caso aqui a gente vê que Jonatas era uma pessoa boa, né? Jonatas era uma pessoa que ele ficava do lado do bem, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes o fato de você ter um pai ou uma mãe, né? Muitas vezes você acaba tendo que contrariá-los, porque você tem que escolher o seu lado, e o seu lado é do lado do bem, é do lado de Deus, e vice-versa, tá? Uma mãe, né? Ou um pai que muitas vezes opta a estar do lado do filho, né, e contra os preceitos de Deus, com certeza vai dar ruim, né, porque essa família ela tem que priorizar a vontade de Deus, ela não pode idolatrar seus filhos, né? Ela tem que tratar todo mundo de igual para igual. Ela não pode falar, não, esse é bom, esse aqui já deu ruim, não prestou, né? É a ovelha negra da família. Não pode, porque nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, são contra os principados e a potestade. Então, se está tendo algum problema, né, dentro de casa, com seus filhos, tá? Ou vice-versa, o que tem que acontecer? Você tem que colocar isso no altar. Você tem que buscar pela vida dessas pessoas que você ama. Só que o diabo traz aquela confusão, aquela ira, um sentimento distorcido, né? E aí a gente acaba até duvidando. Meu Deus, será que eu devia ter tido filho? Tanto problema que um filho traz. E não é isso. Filho é bênção, né? E digo mais, quando um filho, né, se torna rebelde dentro da tua casa, é porque aquele filho é o escolhido do Senhor, tá? Assim foi com muitas pessoas aqui na Bíblia, tá? O próprio Davi, né? O próprio Davi. Então a gente vê que muitas vezes aquela pessoa ela é deserdada, ela é desprezada, ela traz mais problema do que os outros, porque ela precisa de mais atenção, mais oração, e aí muitas vezes acaba trazendo uma confusão. Por quê? Porque entra uma mágoa, né? Porque ela só traz problema. Então acaba o diabo jogando uma seta maligna, né? Um dardo inflamado, e a gente chega até a pensar, meu Deus, será que eu devia ter insistido nessa gravidez? Olha que pecado, né? Vamos entender se isso acontece com algum pai, com alguma mãe ou com algum pai. Um pecado sério contra Deus, né? E aqui a gente vê, né, esse sentimento de Saul, né? Então que fala, né, que ele começou a ter ódio do filho, né? Porque parece que o filho ficou do lado certo, mas para ele o lado certo está do lado do pai. E não é assim. O lado certo não é você estar do lado do seu filho porque é seu filho. O lado certo é você estar do lado de Deus. Se o filho faz alguma coisa errada, com certeza vai ter que ser disciplinado, doa a quem doer, né? E nós somos os primeiros a sofrerem essa dor, porque nós temos que, né, discipliná-los,
falar muitas vezes uma coisa contra a nossa vontade, imagina, né? E aí Deus vai ficar na tua cola. Será como é que você vai corrigir seu filho? Então essa forma de amor, tá? Não condiz com o amor de Cristo. Porque o amor de Deus, ele fala que ele castiga, ele disciplina, ele corrige, porque ele ama. Se ele faz isso, nós também temos que ter essa identidade, nós temos que ter essa essência de Cristo, que muitas vezes, mesmo que nos doa, nós temos que falar a verdade, tá? Então vamos lá, vamos ler, porque ainda não sei ainda a direção, mas a gente está vendo aqui por Saul, né? Que Saul fica, eu acho que eu vou até ler na King James dessa vez, porque tem coisinha aqui que pode fugir, tá? De algum recadinho, ó. Então Saul se inflamou. Olha, eu cheguei a falar, né, dos dardos inflamados do diabo. Essa linguagem, ela fala bem, né? Eu gostei porque ela faz a gente lembrar de Efésios capítulo 6, versículo 16. Quer ver? Vamos ler. Que fala... Não, eu vou ler o 15, versículo 15, ó. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Então já tem aqui uma proteção, né, para você calçar, olha só, com a palavra da paz. Quando você lembra que Jesus Cristo, né, veio trazer a paz, né, mas não para o mundo. Olha só, lá em Mateus 10, do 34 em diante, você vai ver. Jesus veio trazer a paz, mas não para o mundo, mas para os filhos de Deus, para os filhos da paz. Então aí você vai lembrar disso aqui, ó. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Então você vai ter uma proteção, porque você vai estar caminhando, né, com esse evangelho da paz. Então Jesus fala: eu não vim trazer paz ao mundo, mas a espada. Então o que ele quer dizer? Que você vai ter paz, mas de repente aquele familiar seu não vai ter paz com você. Mas você vai ter paz, você não vai guardar ira, mágoa, nada no seu coração. Porque aqui tá falando, ó, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, tá? Então é assim que você vai entrar nessa guerra, com essa armadura, tá? Aí ele continua, aí eu entro no 16, ó, embrasando sempre o escudo da fé. Então você vai ter um escudo, primeiramente, que é o príncipe da paz que vai estar com você. Então você vai ter um escudo que nada que aquela pessoa venha falar, proferir, né? Você não vai deixar penetrar, porque você vai ter um escudo da paz. Olha só, você vai estar embrasando sempre o escudo de quê? Da fé. Você vai crer que aquilo que você está fazendo é para o bem daquele filho, tá? Aí você vai fazer o quê? Né? Por você ter essa fé no evangelho da paz, né? Você vai poder apagar, presta atenção, todas as setas inflamadas do maligno. Que seria, aqui nesse caso de Saul, que ele não conseguiria, né, ter essa fé, né, e esse amor, né, paterno. Ele não conseguiu ver a atitude de Jonatas como uma atitude correta e ele estando errado. Não. Ele só entendeu que, olha, se não está do meu lado, está contra mim. E ele não é Deus. O único que pode falar isso é Deus. Quem não ajuda a juntar, espalha, né? Então esse é o único. Mas fora disso, mais ninguém. Então ele não. Ele já buscou criar uma defesa, né? E essa defesa foi contra o filho. Ele se defende, né? E se coloca contra um filho, né? Ele não busca saber o porquê da atitude desse filho. Não buscou saber, será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo certo? Eu estou do lado certo? Né? Me colocando contra, né, Jonatas. Por que Jonatas está do lado de Davi e não do meu lado? Ele não buscou saber. Ele simplesmente entende que filho tem que estar do lado do pai. E o pai tem que estar do lado do filho, ponto. Não importa o que seu filho faça. Isso está errado, né?
Então tanto que eu vou ler, olha só, a gente já está até nesse livrinho aqui, olha, vamos lá para o versículo 4, vamos ler, ó, para a gente continuar falando dessa ira, ó. E vós, pais, não provoqueis, olha só, hein, a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, peraí, se você está disciplinando o teu filho, educando o seu filho, conforme a disciplina, né, e o conselho do Senhor, qual o teu problema? Qual é o seu medo? Perder o amor do seu filho? Aí entra a idolatria. E se esse sentimento de idolatria entra, com certeza Deus sai de cena. Porque Deus fala, não levantai ídolos para adorar. Lá em Romanos capítulo, acho que é 1, fala que não adore as coisas que Deus criou mais do que o seu Criador, né? Não passe nada na frente de Deus. Se está acontecendo isso, Deus sai de cena, porque você, né, volta o seu amor, né, para as coisas, né, que Deus criou, não para o seu Criador. Então já entra um pecado de idolatria, né? Eu até chego a pensar que o próprio Jó, tá? Ele fazia tanta coisa pelos seus filhos, Leila, tá? Se a gente vai lendo lá o capítulo 1, o capítulo 2, né, de Jó, você vai pensando, né? Será que ele não perdeu aqueles filhos porque ele idolatrou demais esses filhos? Ele prestava, né, sacrifício a Deus, tanta coisa ele fazia, mas será que era por amor mesmo a Deus ou por medo de perder um dos filhos para o diabo, né? Então, se nós lermos, a gente vai, de repente, chegar a essa conclusão. Então, a gente não sabe o sentimento de Jó, mas Deus sabia, porque foi muito duro. Esse homem perdeu os 10 filhos, né? Então, será por quê? Gente, parei, fui lá, vim aqui em Romanos, capítulo 1, porque Deus me incomodou, tá? Que eu não sou boa de recitar a Bíblia. Então, vamos falar dessa idolatria primeiro, até porque eu tô falando de Jó, né? Que Jó, ele tinha um medo muito grande. E todo mundo sabe que o medo que ele teve sobreveio a ele. Então, perder filho não é fácil. Se Deus fizer uma pergunta para você, você quer perder todos os seus gados, todos os seus bens, de repente até a sua saúde, né? Ou os seus filhos, ou os seus 10 filhos. Eu tenho quase certeza, se você ama realmente o seu filho ou os seus filhos, de repente você fala, não, trata comigo, né? Mas não com os meus filhos. Eu prefiro perder todos os meus bens, mas não os meus filhos. Leila, é o que eu diria para Deus. Então eu tô falando de uma pessoa que ama os seus filhos, escolheria perder os bens e de repente até a própria saúde, do que um diabo tocar na vida de um filho. Óbvio, claro, né? Então é uma troca justa, porque você tá mais à frente, você, né, consegue, né, entender o porquê que Deus está tratando com você, e de repente um filho não tem a experiência que você tem, tá? Então eu acredito que Jó, né, foi tratado por Deus, mas de uma forma bem severa, mas eu acredito, Leila, que foi por causa de uma idolatria que entrou no coração dele. Então por isso que eu vou ler o Romanos capítulo 1, eu vou até ler o 23, que vai falar vários tipos de idolatria, né? Que fala assim, ó: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Aí nesse caso aqui, se parecem, né? Ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Hoje todo mundo tá adorando qualquer coisa, né? É cachorro, é gato, é vaca, né? Tudo, né? Então tá colocando tudo na frente de Deus. Aí ele fala aqui, ó: por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Aí vem a partezinha que eu quero enfatizar. E adoram e servem as coisas que Deus criou, tá?
que no caso é um outro ser humano. Aí a gente está falando de filho, tá? Ó, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Né? Aí ele vem falando, né, que Deus entregou as paixões vergonhosas, né? Trocaram as relações, né, as mulheres, né, trocaram as relações naturais pelas antinaturais, né, pelas contra a natureza, enfim. Por quê? Porque se queimaram de paixão uns pelos outros, né? Deus permitiu, Deus entregou àquela pessoa o desejo do coração dela, porque ela adora o ser humano, a criatura, vamos colocar assim, né, em vez do Criador. Então tem muitas pessoas fazendo essa inversão de valores. Eu amo meu marido, eu seria capaz de tirar minha vida se ele me largar. Eu amo meu filho, se eu perder meu filho eu não tenho vida mais, né? Eu não vou continuar no meu ministério, eu não tenho condições de viver sem meu filho. Então você está fazendo o quê? Passando a criatura na frente do Criador, né? Claro que Deus não vai se agradar. Foi por isso que eu citei isso aqui, tá? Mas vamos lá. Aí a gente tá falando de Jó. O que eu entendo? Não por nada. Você vê Jó lá em capítulo 1, né? Que ele levantava de madrugada, ele oferecia, né, holocausto, sacrifício, né? Por quê? Porque ele tinha a preocupação que os filhos dele, né, os filhos de Jó, pudessem ter pecado contra Deus, blasfemado contra Deus, né? E ele fazia isso continuamente, ele sempre se preocupava. Claro, nós pais nos preocupamos com os nossos filhos, mas se for de uma forma desacerbada, absurda, claro que Deus conhece o coração de cada um, né? Então o Jó foi acusado por Satanás por tudo isso, pelas bênçãos que ele tinha, porque Deus não deixava sobrevir nada de ruim, nem na família dele, nem na saúde dele, nem na vida financeira dele. Tudo era, né, transbordante, né? Sacudida e transbordante, igual Malaquias 3:10, né? Tudo Deus dava, né? Abria as comportas do céu e derramava bênçãos sobre a vida de Jó. Então o acusador foi lá e conseguiu uma permissão. Creio eu que foi de uma forma injusta e Deus permitiu até para provar para o diabo que nós podemos ser fiel sim, independente da circunstância. O homem e mulher de Deus não vai colocar filhos, marido, vida financeira, saúde, nada na frente do seu Criador. Nada. Tanto que ele fala, Deus deu, Deus levou. Louvado seja Deus. Né? Todo mundo conhece Jó por essa frase, né? Que o meu Redentor vive. Né? Que Deus deu, Deus me deu e Deus levou. Então, não é fácil falar isso depois de perder 10 filhos, gente. Eu não estou nem olhando um todo da vida de Jó. Nem a saúde, nem a vida financeira, mas filho é uma coisa que não dá. Você pode, Deus te restituir, você pode casar de novo, você pode gerar outros filhos, mas não tem mãe que esqueça o filho que foi gerado. Não tem como substituir isso, tá? Então, por isso que eu falo, foi duro mesmo essa prova de Jó, não foi fácil. Mas nós estamos falando, né, dessa situação de Jó, mas teve muitos outros, tá? Que Deus, ele viu realmente uma mesquinharia, né? Uma pessoa que escolheu um e deixou o outro. O próprio Jacó, né? Teve mais coisa com José do que os outros filhos, então se revoltaram, tiveram inveja, né? Toda aquela situação, de repente, não era para ter existido, aconteceu por causa de um sentimento, né? De um pai, de uma idolatria. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós temos 1, 2, 3, 10 filhos, né? E tratar de uma forma, né? De uma forma igualitária, nada de separar na mente, não deixar entrar raiva de um e muitas vezes ficar do lado do outro, porque aquele outro não te dá trabalho, não me aborrece, e aí você pensa assim, não, esse aqui Deus me livre, não era nem para ter nascido. Imagina, se isso vem na tua cabeça e você não repreende, você não pede perdão, você vai estar com um pecado em aberto,
como que Deus vai falar com você? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de sentimento que a gente está vendo aqui, que brotou no coração de Saul, porque ele queria que estivesse do lado dele, independente se ele estava certo ou não, né? Então, é uma situação, você vê, o filho pródigo também, né? Você vê aqui, tá lá em Lucas, tá? Capítulo 15, aí depois vocês leem lá, do 11 em diante, né? A gente vê esse relato de Lucas e nós vemos o sentimento de mágoa, de rejeição, né? Que esse filho mais novo, né, teve. Por causa de quê? Por causa... Não, eu acho que nem é por causa da herança que foi desperdiçada, não. Eu não acredito que essa mágoa entrou no coração desse filho, por isso não. Mas o pai está do lado, né, de uma pessoa que estava errada. Ele não quis compreender, ele não compreendeu, né? Tudo bem, é uma situação que o pai tinha que também saber lidar com isso, né? Explicar o porquê que ele estava abrindo a porta para aquele filho que estava retomando, né? Mas muitas vezes a gente não sabe explicar, não sabe, né, falar, olha filho, eu te amo, mas eu tenho essa empatia por esse filho aqui, por esse seu irmão, por isso, né? Mas a gente tem que se comunicar com os filhos que são problemáticos, tá? E no caso aqui, impressionante, eu não acredito no filho pródigo como o problemático, apesar dele ter saído, ter gasto, né, a herança antes do tempo, ter se prostituído, ter retomado para casa, ter voltado para casa. Eu vejo mais como o outro, porque ali ele se sentiu abraçado pelo pai, né? Ele foi e entendeu que ele ia ter que dividir aquele amor de novo. E por que o pai estava, né, aceitando aquela situação? Ele não conseguiu compreender. Então existiu, né, um sentimento de rejeição. Ele ficou magoado pela rejeição. Ele entendeu que o pai estava o rejeitando, já que ele era um bom filho. Ele fala, a questão não é você mostrar para aquele filho que é muito bom, que não te aborrece, não te dá problema. Você chegar para ele, filho, eu te amo, mas agora neste momento eu preciso me doar mais para o seu irmão, para a sua irmã, né? Para aquele filho que não está dentro de casa, que está na Cracolândia, que está, né, sob uma influência maligna. E você pode ficar aí, né? Mas tem que ser falado, senão vai se repetir Lucas 15 na sua vida, né? O filho mais velho, não vou falar nem o mais velho, tanto, né? Eu até acho que troquei, porque quem saiu de casa aqui foi o filho mais moço, né? E quando ele retorna, né, o outro filho se sentiu o quê? Todo o tempo rejeitado. Falou, não, peraí, então meu pai, né, ele tá aqui, me tratou bem, porque o outro não estava, né? Eu servi de um tapa-buraco. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, da gente demonstrar essa afeição. Então quando o filho, né, o nosso filho se sente rejeitado, obviamente ele vai buscar alguém que tape essa lacuna, esse buraco existencial. E aí pode descer a ladeira, porque aonde que esse filho vai buscar essa ajuda? Ou amigos, né? Ou namorados, ou namoradas, pessoas que de repente não estão na presença de Deus e vai influenciar, toda a tua casa é influenciada, enfim, né? Então a gente está falando aqui pra gente não provocar, não é? Onde eu estava, Efésios, né? Provocar a ira dos seus filhos, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então não podemos provocar. Então nós não sabemos. Aí a gente fala, mas será que Jó, né, provocou a Deus de repente? A gente não sabe de nada. Eu não posso ficar do lado do homem, tá? Se o diabo conseguiu uma legalidade, algum motivo tinha, né? E aí quem sabe é Deus. Eu não boto minha mão na cumbuca, em cumbuca. Eu não fico do lado de ninguém. Eu fico do lado de Deus. Então aqui a gente vê que Saul todo o tempo, né? Ele queria um filho que fosse parcial a ele, que ficasse do lado dele, das coisas erradas que ele fazia. E aí a gente tem que pensar, peraí,
Será que eu não estou influenciando meu filho a fazer uma coisa contrária à vontade de Deus? Será por que o meu filho não está do meu lado? Será que não estou priorizando mais os outros filhos? Então temos que buscar saber, porque entra uma mágoa, né? Um sentimento de rejeição, né? Igual o filho pródigo, né? Que no caso não foi o filho mais moço, o problemático. O pai fez certo, claro que fez, mas ele também tem que entender que o outro filho se sentiu abraçado. Quando o mais jovem, quando o caçula saiu, ele se sentiu especial. Imagina, de repente ele volta com todas as regalias e ele não vai entender. Peraí, mas meu pai fingiu me amar? É o questionamento de qualquer pessoa nessa situação. Por isso que a gente tem que ver os dois lados de tudo. Que nesse caso, gente, eu nem acabei de ler. Você vê como é que são as coisas. Foi o que eu sorteei, né? E não terminei de ler. Tá bom, vamos lá. Voltei para 1 Samuel, né? Capítulo 20, versículo 30. Vamos lá, vamos repetir. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou. Aí olha só como é que uma palavra proferida, né? Uma palavra proferida de uma forma errada, né? Sem pensar nas consequências, pode ferir uma pessoa. Imagina você falar isso para um filho que Saul falou aqui, ó. Filho de uma vagabunda insolente, acaso não tem um pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? Colocou a mãe, né, de Jonatas no meio, chamando ela de vagabunda, né, de insolente. Então, muito triste, quando um pai ou uma mãe estão em conflito, e muitas vezes, né, para ter um filho do lado, vamos entender, eu quero que meu filho esteja do meu lado, porque está havendo uma separação. E aí você vai lá todo o tempo influenciando o seu filho contra o seu cônjuge, contra o seu marido ou contra a sua esposa. Que coisa horrível, né, de se ver numa família. E quando acontece isso, né, eu vejo criancinha sendo influenciado pelo pai. A sua mãe não presta, a sua mãe é uma vagabunda, a sua mãe fez isso. Por quê? Né? Por quê? Uma criança não merece ouvir isso da sua mãe, como um filho não merece ouvir isso de um pai, né? E Jonas estava ouvindo que a mãe dele era uma vagabunda, uma insolente, né? Por quê? Porque ele se revolta contra o filho e ele joga ele para o escanteio, como se fosse a sua mãe é aquilo ali. Você é igual a ela, você não tem nada meu. Então, gente, pelo amor de Deus, filho é bênção de Deus. Bênção de Deus. Então temos que ter cuidado, muitas vezes, porque você quer, né, que o seu filho fique do teu lado, você vai lá e fala mal do seu cônjuge para o seu filho, né, achando que aquilo ali vai fazer com que ele te veja, né, certo, correto. Você pode até ser o certo, você pode realmente estar com razão, mas não pode de jeito nenhum falar mal, né, fazer isso que Saul fez aqui com Jonatas. Porque isso aí é uma mágoa, você nunca mais vai conseguir apagar isso do coração do seu filho. Nunca mais. E mesmo que você seja o certo, você esteja certo, você esteja na razão, mas se você não traz a paz, se você não apazigua, não é pacificador, com certeza você vai ser visto pelo seu filho como a pessoa que não presta, como a pessoa sem sabedoria. Porque nesse caso aqui, o que vai prevalecer na sua família é o amor. Nós não podemos nos levantar contra os nossos maridos, né? Contra os pais dos nossos filhos, melhor dizendo assim, né? Contra os pais dos nossos filhos. Muitas vezes nem é marido mais. Já houve uma separação judicial, mas ele é pai do seu filho. E ela é mãe do seu filho. Então você vai ter que respeitar. Não importa quem ela seja, o que ela faça ou o que ele faça da vida, tá? Se ele ama o filho, se ele é um bom pai, ele não tem nada a ver com a sua vida particular. Se ele foi um péssimo marido para você, ou se ele é um péssimo marido, ou até se ele é um péssimo cônjuge para você, mas ele é o pai da sua filha.
ou o pai do seu filho. Então não misture as coisas. E ele é um bom pai. E aí você, para ter, né, na verdade, um aliado, você se faz de vítima. Porque geralmente quem se faz de vítima é porque está buscando um aliado. De uma forma errônea, que Deus não se agrada. Então temos que ter muito cuidado, tá? Levantar calúnia, né? Falar alguma coisa que não vai poder ser apagada. Porque a palavra, a hora que ela entra, com certeza, ou ela vai matar ou ela vai trazer vida. Enfim, vamos ler mais um pouquinho, né? Aí, finalizando aqui, aí ele fala aqui, ó. Trata, pois, de encontrá-lo, Saul falou, né? E trazei-o à minha presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte, ponto, né? Saul falou isso com o filho dele. Contudo, Jonatas ponderou a seu pai e perguntou, por quê? Por que ele, né, tem que morrer? Né? Que te fez, Davi? Foi essa a pergunta que ele fez. Por que ele tem que morrer? Aí, ó, diante dessas palavras, Saul tomou sua lança e arremessou contra Jonatas com a gana de matá-lo. Aí você vê que o negócio já tá complicado, né? Não tem mais diálogo. Ele não tinha como responder para o filho por quê. Ele, sabendo que ele estava errado, né? Porque Deus fala na consciência do homem, igual em Romanos 2, né? Você vai responder de acordo com a sua consciência. Não precisa muitas vezes estar debaixo de uma lei. Você pode até não conhecer Bíblia, né? Não ser necessariamente um legalista, mas você tem uma consciência que vai te condenar. E Deus fala com você, tá? Quando você fala mal da mãe do seu filho para ele, quando você fala mal do pai do seu filho para ele, você acha que Deus não está vendo? Que você está criando contenda? Eu falo, Mateus 10, do 34 e diante, se a gente continuar a ler, a gente sabe que os piores inimigos de uma casa são os nossos parentes, né? As nossas famílias. Realmente, são pessoas que vão nos trazer problema. Então não tem como. Você vai ter problema com a sua nora, você vai ter problema com a sua sogra, com a sua mãe, com o seu pai. Se você é luz, não tem nada a ver com as trevas. Independente se é mãe, se é pai, se é irmãozinho, não importa. Vai ter problema. Por isso que Jesus ele fala no princípio de Mateus 10. Eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada. Mas você tem a paz. Você carrega esse sapato, esse calçado da justiça da paz. Então é tua obrigação levar paz e não criar conflito, não botar filho contra mãe, filho contra pai, irmão contra irmão, né? Trazendo essa divisão que eu falei aqui, né? Que o próprio, né? Esse filho aqui, esse pai do filho pródigo, de certa forma, parando para pensar, de repente não soube, né? Fazer as coisas com sabedoria. Então o filho se sente rejeitado, então não estou defendendo ninguém, não estou defendendo o filho prostituto, ele errou, né, se prostituiu, pegou uma herança, né, antes do tempo, gastou, desperdiçou, tudo errado. Mas aí que eu estou falando, não estou falando que o errado é certo, mas que tem uma forma certa de fazer as coisas e tem uma forma errada de fazer as coisas. Muitas vezes você faz o que é certo de uma forma errada, né? E faz o que é errado de uma forma certa. Olha só. Aí você pensa, como assim? Você tem que ver, né? Como que você está lidando com a tua família, com os seus filhos? Quem você está priorizando, né? Se é aquela pessoa que não te traz problema, né? Aquela pessoa você exalta perto do outro filho, mas que essa fulana de tal é estudiosa e que ela é, né? E abraça, e beija e fala, essa aqui vai um futuro brilhante. E o seu filho, a sua outra filha fica vendo aquilo. Você acha que isso é certo? Né? Porque a caçulinha, isso não existe. Então teve várias situações aqui na Bíblia que se a gente olhar, ler com atenção, a gente vê que alguma coisa foi feita, né, a coisa certa de forma errada. Senão não teria trazido esse conflito dentro de casa, tá? Então a gente vê até as questões mesmo de Jacó, você vê,
Jacó e Esaú. Olha só, a mãe defende um, o pai defende o outro. Como assim? Né? Aonde Deus está nisso? Então, cria uma situação de ressentimento, né? Você vê, Isaac amava Esaú, Rebeca amava mais Jacó. Você acha mesmo que isso não vai trazer problema entre os irmãos, né? Num tempo, de repente a mãe e o pai nem está mais aqui nesse plano, mas vai ter uma rixa, vai ter um ódio, tá? E isso que eu estou te falando, nós estamos plantando uma coisa que de repente não é você que vai colher, mas são os seus filhos, por uma preferência errada. Então, várias situações, José também, né? Teve a preferência, né? Ou melhor, Jacó teve a mesma situação, migrou esse demônio, né? De preferência para os seus filhos, preferiu José, né? E aí acontece o que? Desanda toda uma casa com ódio, com raiva, com ciúme do filho mais novo. Então nós estamos plantando coisas que de repente nós mesmos não vamos colher. Mas com certeza, seus filhos, entre os seus filhos, vai haver uma divisão, um ressentimento que você criou. Enfim, vamos finalizando aqui o entendimento, né? Que a gente vê aqui, que Saul, né, pega uma lança, arremessa contra Jonatas, né? E acontece de quê? De trazer mais raiva, né? Em vez de apaziguar, trouxe mais ódio. Aí Jonas aqui, ó, fala aqui, ó, no versículo 34. Deixou a mesa fervendo de quê? De raiva. E não comeu nada nesse segundo dia de celebração de lua nova, pois grande era a sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Então era para ser um dia festivo, né? E olha só que maldição, que um pai que não tem sabedoria, né? E mesmo estando errado, não consegue ver seus erros, mas quer um aliado. Nós não podemos colocar nossos filhos como nosso aliado. A gente tem que entender, se você tem um problema dentro da tua casa com sua esposa ou com seu marido, teu filho não tem nada a ver com isso. Não fique colocando pai contra filho, nem filho contra o pai. Que nesse caso aqui, Davi, coitado, nem estava sabendo a história, mas aqui é uma questão de estar do lado certo, né? Não é porque é pai, é porque o pai estava totalmente insano. Então, nesse caso, realmente, ele está do lado de Deus, não do lado de um pai, que é também de se pensar. Muitas vezes você é obrigado a ficar contra o seu pai ou contra a sua mãe para estar do lado de Deus, né? Eu vou ler aqui um pedacinho que eu sorteei, gente. Eu sou a base do sorteio e saiu Ezequiel 30. E eu achei interessante, que nem sei, mas eu vou ler só o versículo 6, foi o que eu bati o olho, que fala assim: assim diz Yahvé, todos quantos apoiam o Egito também cairão, a arrogância de seu poder fracassará, tombarão ao fio da espada, desde Migdol até Sevene, assegura o eterno Deus. Então foi sorteio. Aí vocês têm que entender o mistério, porque eu não tô lendo Ezequiel 30, gente, tá? Mas aqui tá falando, todos quantos apoiam o Egito também cairão. Então o Egito, a gente sabe, é um lugar de pecado. Então Deus está falando, é uma profecia que Deus está falando, não apoie, não fique do lado do errado. E vai sobrar para quem escolheu o lado errado, tá? Então é isso que eu falo. O que Deus está transmitindo aqui, que eu tô vendo, o tempo todo Deus está comigo, gente, porque olha, eu tô aqui perdidinha, sem saber o que ministrar, tá? Mas Deus trouxe pra gente aqui, né, pra não ser uma pessoa, porque quando Deus fala, né, a gente tem muito essa mania de falar: ah, mas Deus, ele, onde tem divisão não tem Jesus. Só que no caso aí é o contrário. Deus, ele trouxe a divisão, ele veio trazer a divisão, ele veio trazer a espada, tá? Por quê? Porque quem tem Jesus, quem está buscando a Deus, o que vai acontecer? Não vai ter nada a ver com as trevas, vai incomodar as trevas. E a pessoa que está em pecado, obviamente, ela vai ser um problema na tua vida. Mas só que essa pessoa que está em pecado, ela vai precisar mais de você. Então não é para deserdar, não é para falar que é um problema,
e ter raiva, vai deixar entrar mágoa, porque nós não estamos lidando com, como eu falei, né? Não é uma questão de aliados. Ah, não está do meu lado, está contra mim. Não, tem um demônio ali atuando. Tem um demônio atuando na vida dos seus filhos. E esse demônio tem que cair. Por quê? Quando Jesus ele diz, eu não vim chamar os vis, né? Ou melhor, eu vim chamar os vis e os desprezíveis desse mundo. Então é aquela pessoa que você despreza, que você acha que não vai dar em nada. É essa pessoa que Deus quer. Se ela é importante para o diabo, se o diabo a usa, é porque ela é importante para Deus. O diabo não quer porcaria. Aquele filho, aquela filha problemática, tá? São pessoas que Deus vai usar tremendamente para o reino de Deus. E aí muitas vezes você não dá nada. Não descarte. Muitas vezes aquela que você achava, não, esse aqui é meu queridinho, essa aqui vai... Não vai não, porque é muitas, eu brinco, uns são, outros não são. Isso é unção. Uns têm a unção, outros não têm. Não é uma questão de preferência. Deus não faz preferência, Deus não olha a aparência, Deus não olha o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando você olha com os olhos, né, de julgamento, que não vai dar em nada, que isso é só problema, que é melhor que suma mesmo, que vai embora, que não resolva, que arruma. Não pensa assim, porque Deus quer que você lute, porque Deus tem um mistério na vida daquele filho. Então você precisa lutar, você não pode ser culpada de sangue, você não pode ajudar a sepultar os seus filhos ou o seu filho, porque você vai responder por aquele filho que tem aquele chamado, e é você que vai ter que levar ele, mostrar aquele caminho, mostrar o caminho. Tá? Então, se está havendo divisão, não é porque o seu filho é problemático, é porque tem um demônio na família. E ele entrou por uma legalidade, por uma porta, que vai ter que ser fechada. E aí tem que jejuar, orar, pagar preço, para Deus mostrar qual é essa porta. Tá? Aonde que é essa porta? Aonde o Satanás está entrando? Que brecha é essa? Que porta é essa? Que tem que ser fechada. E Deus vai mostrar, porque tudo que está encoberto vai ser descoberto. Deus mostra. E muitas vezes um filho problemático, a maioria das vezes, gente, é quando tem um pai, uma mãe que não está na presença de Deus, ou tem algum pecado não confessado, ou tem alguma situação que tem que ser colocada no altar. E aí o diabo consegue legalidade na vida dos nossos filhos e a gente culpa os nossos filhos, como se eles fossem culpados, e não é. Tá? Então a gente tem que buscar saber aonde está a raiz para arrancá-la, cortá-la, e nós precisamos. Então a gente está falando aqui, né, que a mulher sábia, né, constrói, a tola a derruba, né? A mulher sábia, olha só, é a mulher que tem sabedoria para levar seus filhos a Deus, né? Sem criar rivalidade dentro de casa, sem falar mal do seu filho para o marido, sem falar mal muitas vezes da mãe para o seu filho, sem rivalidade. Deus é o que lá em Mateus 5 fala, bem-aventurados os pacificadores. Então muitas vezes a mãe espera o marido chegar do serviço para encher a cabeça. Seu filho fez isso, seu filho fez aquilo. Gente, resolva você. Se Deus permitiu você saber dessa situação, Deus mostrou para você o que você tem orado, então é você, Deus está chamando você para edificar a casa, tá? É você tem a autoridade. Então é aquele negócio, a esposa, ela não tem que estar nem na frente do marido, nem atrás do marido, né? A esposa é para ficar ao lado do marido. Então, ao lado, ela é companheira. Então, tem que ser respeitada como companheira. Mas você tem que se dar um respeito, porque você tem que acreditar que Deus te usa, que Deus ouve a sua oração. Então, aquele negócio, a esposa, ela tem uma articulação maior no casamento. E qual é essa articulação?
é por ela ser o pescoço, porque ela movimenta o cabeça. Ela tem esse poder de articular, de fazer a cabeça do seu esposo. Se ela tiver sabedoria, pode ter certeza que o marido vai pensar como a esposa. Mas para isso precisa de sabedoria. Agora, se você ficar enchendo a cabeça do seu marido, não adianta. Se Deus chamou você para entrar nessa batalha, nessa peleja, é você que tem que entrar. Tá? Muitas vezes você vai entrar sozinha nessa peleja. Não vai ter um companheiro de guerra. Mas porque muitas vezes a visão lá tá turva, não tá conseguindo enxergar, mas você vai fazer enxergar. Porque você é o pescoço, você é a articulação, tá? Desse cabeça. Mas tem que ter paz para tomar a frente disso. Não tome parte de ninguém. Não fique do lado de ninguém. Davi, no caso Jonatas, ficou do lado de Deus. É diferente, tá? Mas no seu caso, não fique do lado, eu vou ficar do lado desse filho, porque esse não me perturba, né? Eu vou ficar... Não faça isso. Você tem filhos, tá? Então você tem que ter o mesmo tratamento. Não pode fazer o que aconteceu aqui, que eu mostrei para vocês, né? Se Jacó criou um problema entre os irmãos por causa de uma idolatria, né? E vários outros. Né? Você vê que você foi se repetindo, porque Jacó também foi, né, a pessoa escolhida pela mamãe. Então criou um problema com o irmão Esaú. E depois, né, criou um problema com seu filho também. Então o que acontece? Esses demônios, né, eles migram e vai visitando geração a geração. Então é essa situação. Mas a Bíblia está cheia, está recheada disso. Né? Se a gente lê de Caim e Abel, vai lá no fundo que você vai ver, né? Embora a gente vê que não está explícito, né? Falando que Adão odiava Caim. Mas, gente, Caim mata Abel, mas a gente sente que é ciúme, que é inveja. Mas eu acho que não foi gratuito, sabe? Eu sinto que se você ler mesmo e pedir a Deus para revelar, você vai ver aí ciúme. Você vai ver. Então, todo tempo a gente está tendo problemas repetidos na Bíblia, né? Igual eu falei de Jacó, né? Jacó foi o escolhido da mãe, mas ele fez a mesma coisa, ele escolheu José, né? Ele criou ciúme também. Então não é isso, Deus não está nisso. Deus fala que o amor, lá em 1 Coríntios 13, não é ciumento, não é egoísta. Aí você escolhe um lado, não, esse aqui é meu filho, esse aqui é do pai. Não, essa aqui é meu, esse aqui é da mãe. Não existe, nem os animais são assim. Os animais, irracional, você vê, não tem esse negócio. Raramente você vê alguma coisa de um cachorro enxotar o seu filhote, falar, não, vou amamentar esse aqui eu não vou amamentar. Não existe isso, tá? E se acontece, é uma coisa muito rara. Muito rara, muitas vezes por causa de uma cor do filhote, ela não reconhece como seu filhote, porque o gatinho saiu todo pretinho, os outros são clarinhos, né? Uma coisa assim de ótica, que o animal não tem muito essa percepção. Mas, gente, nós não podemos ser irracionais. Mas eu falo pra você, no mundo animal não tem isso. Agora a gente tem que pensar, como nós estamos lidando com essa situação? Fique do lado do problemático, porque é esse que Deus vai usar. É esse que é o instrumento de Deus. Porque é esse que é importante para o diabo. Se não fosse, o diabo não estaria aprisionando ele, concorda? Então eu falo para você, é o ovelha negra que Deus quer. É aquele problemático, é esse que vai ter um som e vai ser usado tremendamente por Deus. Tá? Então, geralmente, esse filho ele é uma gravidez problemática, né? Temos problemas no decorrer, né, da criação, né? Então a gente pode ir vendo como o diabo tem fúria na vida daquela criança desde o ventre, porque aquela criança é o escolhido de Deus. Então cuidado com o que você está fazendo, desprezando um eleito, desprezando um ungido, porque você só vê pecado, você só julga, você só vê problema, e aí você abre as asas para aqueles filhotinhos que não te dão problema. E aquele outro ali é o patinho feio, você joga fora, né? Você até busca, mas você busca tipo assim, que me livre isso, que vá embora, que toma a dianteira, que siga o seu rumo. Não faça isso,
tá? Porque se desviar, quem é o culpado é você, é o pai e a mãe. Se sair fora da presença de Deus, nós somos os culpados, não é o filho não, tá? Enfim, gente, olha, é isso aí que Deus trouxe. Deus sabe como, né, foi difícil trazer essa mensagem, mas não foi escolhido. Deus é testemunha, tá? Que não foi escolhido. Tive até probleminhas aqui, sério, de falar, ai Senhor, me dá outra palavra. Ai Deus, não, é isso aí que você vai pregar. Sim, sorteei aqui, dei uma paradinha, sorteei 1 Coríntios, só pra fechar, tá, gente? Porque eu falei, Senhor, acabou. Olha só, menina, o que é que tá saindo aqui, ó, 1 Coríntios. Agora é fresquinho, tá? Sai do forno, ó. 11, do 23 em diante, tá? Como celebrar a ceia do Senhor, ó. Aí, vocês leem aí, ó, que eu vou ler um pedacinho que fala assim, ó: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Enfim, eu nem precisava ter lido tudo, porque aqui já Deus está fechando comigo. Ó, a partir daí, nós sabemos que agora, né, tá tendo agora a Semana Santa. Essa ceia é muito importante, não é uma ceia, né, todo mês você vai lá, pede perdão e tal, e pá. Mas olha, essa ceia anual, misericórdia, não brinque com ela, gente. Não brinque com ela. Tem pecado que vai ficar 1 ano sem ser apagado. Porque é uma ceia que você vai ter que vasculhar tudo e colocar no altar. Então não saia dessa ceia com pecado, tá? Se tem alguma coisa que você tá dando uma de Saul aí, tá? Se vitimizando, né? Levantando pessoas aliados dentro da própria família, que Deus não mandou. Tem que estar contra, tem que estar do lado de Deus, tem que estar do lado certo. Então vigia, eu não sei, mas essa aqui é a mensagem que Deus trouxe para hoje. E essa ceia vai ser muito importante para todos nós, tá? Então vigia, peça perdão, se conserte, para que Deus não venha nos ver e nos julgar como culpado, tá bom? E não cearmos indignamente, ok? Deus abençoe e que esse conselhozinho aqui sirva também para minha casa, para minha vida. Tem que estar tudo certo, vamos corrigir, porque esse ano é pau de dar em doido. Deus não vai deixar nada no altar errado não, tá? A gente tem que se colocar do jeito que Deus quer, né? Fica com Deus até semana que vem, se assim Deus permitir. Tá? Quem recebe as pregações em áudio, que são as pessoas aqui que estão no meu privado, tá? Vai muitas vezes compartilhar o áudio, não vai saber quem está ministrando, então vai escrever leilalima.com ou missionária Leila Lima, se conseguir chegar no final da mensagem, né? Para não dormir antes. Aí você vai lá ouvir as pregações antigas, tá ok? Deus abençoe até a semana que vem, se assim Deus permitir. Tá? Beijão aí.